Josué 22. Josué abençoa e manda para suas casas as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E Josué convocou todo o Israel, e os seus anciãos, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e lhes disse: Sou velho e acometido pelos anos, e vós vistes tudo o que o Senhor, vosso Criador, fez a todas estas nações por causa de vós? Pois o Senhor, vosso Criador, é quem tem lutado por vós. Vede que dividi para vós por sorte estas nações que restam, como herança para as vossas tribos, desde o Jordão com todas as nações que extirpei, até o grande mar em direção ao oeste. E o Senhor, vosso Criador, ele as expelirá de diante de vós, e expulsá-las-á da vossa vista, e vós possuireis a sua terra como o Senhor, vosso Criador, vos tem prometido. Sede, portanto, muito corajosos em guardar e fazer tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que daí não vos desvies para a direita nem para a esquerda, para que não vades no meio destas nações, estas que permanecem no meio de vós, nem façais menção do nome dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, tampouco a eles vos curveis. Mas apegai-vos ao Senhor, vosso Criador, como fizestes até este dia. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, porém quanto a vós, nenhum homem foi capaz de ficar de pé diante de vós até este dia. O altar do testemunho. Um homem de vós perseguirá a 1.000, pois o Senhor, vosso Criador, ele é quem luta por vós como vos prometeu. Portanto, atentai bem a vós mesmos para que ameis o Senhor, vosso Criador. Porém, se de alguma maneira vos voltardes e vos unirdes ao remanescente destas nações, a saber, estas que permanecem no meio de vós, e com elas celebrardes casamentos, e entrardes a elas, e elas a vós, saibais com certeza que o Senhor, vosso Criador, não mais expelirá nenhuma destas nações de diante de vós, mas elas serão laços e armadilhas para vós, e flagelos nos vossos lombos, e espinhos nos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Criador vos deu. E eis que neste dia estou seguindo pelo caminho de toda a terra, e saibais em todos os vossos corações e em todas as vossas almas, que não falhou nenhuma das boas coisas que o Senhor, vosso Criador, falou a respeito de vós, todas sucederam a vós e nenhuma delas falhou. Portanto, sucederá que, tal como as coisas boas vos sobrevieram, as quais o Senhor, vosso Criador, vos prometeu, também o Senhor trará sobre vós todas as coisas más, até que tenha-vos destruído desta boa terra que o Senhor, vosso Criador, vos deu. Quando tiverdes transgredido o pacto do Senhor, vosso Criador, o qual ele vos ordenou, e tiverdes ido servir a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e perecereis rapidamente da boa terra que ele vos deu. A iniquidade de Peor é demasiada pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor, para que vós tivesseis que vos desviar neste dia de seguir o Senhor. E sucederá, vendo-se que vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Não obstante, se a terra da vossa possessão estiver impura, então atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse no meio de nós. Porém não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós ao construirdes um altar ao lado do altar do Senhor, nosso Criador. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel? E aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor, o Criador dos deuses, o Senhor, o Criador dos deuses, ele sabe, e Israel saberá. Se for em rebelião ou em transgressão contra o Senhor, não nos poupe neste dia, que construímos para nós um altar, para nos desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer sobre ele ofertas queimadas ou ofertas de carne, ou para oferecer ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo o requeira, e se, pelo contrário, não o fizemos por temor desta coisa, dizendo:
No tempo por vir, os vossos filhos poderão falar aos nossos filhos, dizendo: O que tendes vós com o Senhor, o Criador de Israel? Pois o Senhor fez do Jordão fronteira entre nós e vós, vós filhos de Ruben e filhos de Gade, vós não tendes parte no Senhor. Então os vossos filhos farão com que os nossos filhos deixem de temer o Senhor. Portanto dissemos: Preparemo-nos agora para edificar um altar, não para oferta queimada, tampouco para sacrifício, mas para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós, e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele com as nossas ofertas queimadas, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos em tempos vindouros: Vós não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: Quando suceder que em tempos vindouros eles assim disserem a nós ou às nossas gerações, possamos dizer novamente: Observai o modelo do altar do Senhor, que fizeram os nossos pais, não para as ofertas queimadas, tampouco para sacrifícios, mas como uma testemunha entre nós e vós. O Criador nos proíba de nos rebelarmos contra o Senhor e de nos desviarmos neste dia de seguir o Senhor, para edificar um altar para ofertas queimadas, para ofertas de carne ou para sacrifícios, ao lado do altar do Senhor nosso Criador, que está diante do tabernáculo. E quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, ouviram as palavras que os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés falaram, ficaram satisfeitos. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: Hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometestes esta transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, para a terra de Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram de volta a palavra. E aquilo agradou os filhos de Israel. E os filhos de Israel bendisseram ao Criador, e não mais intencionaram subir contra eles em batalha, para destruírem a terra na qual os filhos de Ruben e Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de Ede, pois ele será uma testemunha entre nós de que o Senhor é o Criador,